A bruxa está solta no Flamengo. O Flamengo está com 3 jogadores machucados após a partida contra o Estudiantes. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Arrascaeta, que finalizou a cirurgia e, graças a Deus, deu tudo certo. Milagre traz notícia, você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fala, galera, beijo, sou Arthur Félix, bem-vindo a mais aqui no meu canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trago informações nosso Flamengo antes de começar. Deixe seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Então é muito importante você deixar o like. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente tá aqui no chegar a marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Muito importante minha inscrição. Sua inscrição lá ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um vídeo ou subir um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. E o YouTube vai te notificar. Bom, cara, deixa eu começar o vídeo, cara. Porque o assunto do vídeo é isso, cara. Porque a situação é o seguinte, mano. Cara, agora, vamos lá. Como é que o cara vai pra um jogo de Libertadores? Um jogo de futebol, né? Porque o esporte, né? O cara vai pra um jogo de futebol. Um jogo de Libertadores. O cara joga uma partida e 3 jogadores saem espancados. É a palavra. Não tem como você falar que eles foram espancados. Essa é a realidade, pô. Porque, pô, cara, mano, em qualquer lugar do futebol, nem que seja na Coreia, tesoura é vermelho, moço. Eu dei um fosse expressão, mas sério, cara, qualquer lugar do futebol, você dá uma tesoura assim, uma entrada, meu filho, você pode ter dado sem querer, mas tesoura é cartão vermelho puro. Cartão vermelho puro, pô. E aí, o cara vai lá Mano, eu não sei você, mas eu tô com essa sensação até agora. O hábito era um hábito medroso, né? Então eu não vou falar a palavra, pode dar ruim pra mim. Mas foi um hábito, mano, que tava com medo de apitar o jogo. Ah, mas eu tava com medo de vermelho para os caras da casar com o meu filho, você tem que apitar o que é certo. Você tem que apitar. Ah, sabe por quê? Futebol sul-americano não é considerado bom porque a questão da arbitragem é uma palhaçada. Não só no futebol brasileiro, tá? Eu falo futebol sul-americano. Gente, eu sei que a questão financeira do futebol sul-americano, eu sei de tudo isso. Mas vamos lá. Pro futebol sul-americano chegar num nível bom, a primeira coisa que se melhora é a arbitragem, pô. Agora você compara um lance desse com um lance da Europa. Ah, mas deu cartão vermelho. Mas no outro dia o cara tá lá reclamando e o juiz é punido. Mas aqui no Brasil, depois de um mês sai a punição. E olhe lá, você vê, a punição no Carrascal. O jogo foi em fevereiro. A punição saiu esses dias pra trás. Ou seja, março, abril. Ou seja, quase 3 meses depois da final, saiu, cara. Pô, mano, tá de sacanagem, velho. Pô, igual eu falo, a questão da arbitragem é o primeiro ponto que tem que melhorar. É o primeiro de todos que tem que melhorar. É a questão da porque a arbitragem não só é uma vergonha, é uma palhaçada, pô. Me fala um árbitro que é bom. Ah, é aquele lá. Mas quando fala que é bom, no outro jogo já apitou mal, já vira ruim. Então, a questão da arbitragem é a primeira coisa que tem que melhorar. Cara do céu, pô, os caras tá de sacanagem, velho. Aí depois, o cara tá vendo o Bruno Henrique e quebra a canela. Quebrou, não, mas praticamente quebrou. O cara vai dar. Meu filho, o cara chutou de propósito. E o cara ainda fica. E o cara, que a Argentina, que foi o que sofreu mesmo, também fica no chão. E demora mais que o Bruno Henrique pra levantar. Pô, mano. Igual meu pai falou, jogar contra os argentinos é guerra pura. É guerra pura jogar contra os argentinos. É guerra pura, moço. Mano, cara do céu, que foi aquele jogo, cara? Cara, igual eu falei, se eu fosse Flamengo, eu ia fazer o seguinte: chegar no Ninho do Urubu, marcar sua reunião com o Leonardo Jardim, com o Boto e com o Mbappé. Seguinte, nós vamos lá pro Paraguai, que é onde é a sede da Conmebol. Vamos lá, bater na porta da Conmebol. Olá, Conmebol, tudo bem? Vamos lá. Bom,
mostrar as 3 imagens da tesoura do Emerson Royal, do lance do Bruno Henrique e do lance do pênalti do Emerson Royal. Cara, eu ia lá, ó, bater na porta da Conmebol e mostrar aqui, ó, as 3 imagens aqui, Conmebol, que você não tá vendo, ó. As 3 aqui, ó, que você não tá vendo, Conmebol, as 3. Porque lá na Europa, quando é isso, toma uma atitude. Aqui não falo só no Brasil. No Sul-Americano, os caras não tomam uma atitude, pô. Não tomam uma atitude. Você vê, aquele árbitro lá, Ramon Abate-Abel, favoreceu o Palmeiras no passado todo. Cadê o cara? A CBF acabou praticamente com a carreira dele. Ele foi massacrado pelo povo brasileiro. Cadê ele? Sumiu. Fez a mesma coisa com o Rafael Claus. Por que não pode tentar fazer com esse outro árbitro como é bom? Pune ele. Agora eu fico assim, como é que uns caras desses viraram árbitro? Eu fico, como é que os caras desses passaram no curso de arbitragem, velho? Na moral, mano, os caras passaram na questão. Nossa, Deus, de arbitragem, meu Deus do céu. Cara, a situação é assim, muito complicada mesmo, essa situação. Então, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Porque não resolve? Porque os clubes brasileiros não estão unidos. Agora você compara com o da Europa, todos os clubes, quando sofrem praticamente a mesma punição, o mesmo lance, que isso aí, todos eles se juntam e vão lá na arbitragem. Aqui no Brasil, não tem. No Brasil e também no Sul-Americano. Agora, se fosse aqui no Brasil, se a Leila Pereira, o Pedrinho, o BAP juntasse e fosse lá na Conmebol reclamar, daria tudo certo. Por quê? O Cruzeiro, o árbitro foi um filho de Amalequita. Por quê? Ele picotou o jogo inteiro do Cruzeiro. Aí no jogo contra o Palmeiras, o Céu Portem, a arbitragem, meu Deus do céu. O jogo de ontem, meu Deus do céu, foi mais pro UFC do que um jogo de futebol. Então, é que eu falei, tá faltando união, porque se os clubes brasileiros se unirem e forem, pô, agora tu pensa, uma coisa é o Flamengo mostrar, agora você pega o Palmeiras, o Cruzeiro e o Flamengo mostrando imagem e vídeo, meu filho, a Conmebol, a cabeça dela vai tá aqui, ó, a garganta. Então, mas o problema é que os clubes não estão unidos, cara. O problema é que os clubes não estão unidos, cara. Só nessa brincadeira, o Flamengo pegou 3 jogadores e o Emerson Royal também. Sabe o que aconteceu? Ele quebrou o nariz. Ele quebrou o nariz. Ele quebrou o nariz, pô. E o Emerson Real quebrou o nariz, pô. Pô, mas você tá de sacanagem. O cara teve acho que foi o que? Esqueci aqui, ó. Não foi desconforto muscular, não. Cara, o Bruno tem uma lesão na perna também, pô. E o Emerson Real quebrou o nariz, pô. Pô, se sair de campo com um cara aqui, macho, que fraturou a clavícula, o outro lesionou a perna, o outro quebrou o nariz. Meu filho, que futebol é esse? E se não melhorar agora, a tendência é que daqui pra frente piore mais. Daqui a pouco a gente tá vendo os caras dando murro na cara e o juiz não, é lance de jogo. Meu, cara, o futebol sul-americano tá virando uma palhaçada, pô. Bom, vamos falar agora sobre a situação, a atitude que o Flamengo tomou, por quê? A situação é a seguinte, o Emerson Royal, mas tenha quebrado o nariz, ele não foi suspenso das partidas, né, pra cuidar e tal. O Flamengo vai usar o capacete, vai colocar o capacete nele, igual o Peter Cech usou, igual o Varela, inclusive, já usou, igual o lateral Rafinha, que usou em 2009, um capacete assim. O Emerson Royal vai usar, então, é um jogador que a gente pode ver nos próximos jogos aí, usando esse capacete. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Arrascaeta, porque o doutor Sasaki do Flamengo, ali na primeira hora da manhã de hoje, ele chegou no Rio de Janeiro, foi direto para o hospital fazer a cirurgia. Graças a Deus, ele postou até o vídeo. Vocês querem ver o vídeo, vão lá no Instagram do Flamengo. Ele postou o vídeo lá, ele agradecendo a todo mundo. A cirurgia deu tudo certo com o jogador agora já está em acompanhamento, ainda está internado no hospital. A expectativa é que ele receba alta na primeira hora de amanhã. Então, é um jogador, claro, que depois da cirurgia isso é normal, o jogador ficar acompanhado ali, questão para ver se estão tudo medicamento tudo certinho e tal. E a expectativa é que ele receba alta na primeira hora de amanhã. Mas também tem a situação seguinte, agora a situação é a seguinte, cara, o Leonardo vai ter um problema gigante, porque, cara, o Arrascaeta, que tava começando a jogar muita bola na temporada, o Bruno Henrique também tá jogando muita bola na temporada, o Emerson Real, que vinha crescendo demais, e o Flamengo perdeu 3 jogadores. Desses 3 jogadores,
O único que pode voltar tardão é o Arrascaeta. A expectativa é que o Arrascaeta pode ficar de 2 a 3 meses fora. A expectativa é que ele possa perder a Copa do Mundo, tá ligado? Por causa da arbitragem e também do Estudiantes. Mas a principal arbitragem que não deu nada. Um lance dos 3 jogadores. E a expectativa é que o Arrascaeta possa perder a temporada. Pô, eu fico muito triste porque são os 3 jogadores que estavam crescendo demais na temporada. No início da temporada eles estavam muito altos e baixos, mas depois que o Leonardo Jardim, todo o time cresceu, pô. Principalmente o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Emerson Real, que era um cara que a gente praticamente praticamente humilhava ele o jogo todo. O cara tá jogando muito bem agora, tá ligado? Então é uma situação realmente assim bem complicada mesmo. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer na situação. O técnico Leonardo que vai ter alguns problemas para montar o time na partida contra o Vasco. Eu falei que eu até soltei na minha rede social. Eu tinha muita expectativa que o Arrascaeta, que o Paquetá voltasse no jogo contra o Clássico, mas a expectativa é que ele deve voltar não no jogo contra o Vasco. Sendo que depois do jogo contra o Vasco tem um jogo no Brasileirão, acho que é contra o Vitória ou é o Atlético Paranaense. Então a expectativa é que ele volte para esses jogos. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, que Jesus te ama. Falou.